Oi pessoal, então sejam bem-vindos aí a esse primeiro vídeo semanal que eu me comprometi a fazer agora uma vez por semana, tá aqui pra gente poder discutir algum tema, continuar talvez a discussão que foi feita no blog. Muitos de vocês podem saber ou não. Toda semana, quarta-feira, às 19 horas, a gente tem um post novo no blog sobre os mais diversos temas da análise do comportamento aplicada. E hoje, para esse vídeo, o que eu quis assim estrear esse canal, na verdade a gente já tinha alguns outros vídeos no canal, mas agora eu quis realmente me comprometer com vocês para fazer um vídeo por semana. Então, toda semana, quinta-feira, às 19 horas, nós vamos ter um vídeo novo. Então, quarta, nós temos um post no blog, sempre às 19. E agora, quinta-feira, às 19 horas, a gente também vai ter um vídeo novo aqui no canal do YouTube. Bom, mas eu fiquei pensando qual tema que a gente podia estrear aí esse canal, né? Essa reestreia, na verdade. Que tema que a gente podia falar? Bom, e aí eu resolvi pegar os e-mails que eu mais recebo, as conversas no Instagram, pelo direct, os comentários no Facebook. Eu quis pegar o tema que eu mais recebo. E o tema que eu mais recebo ainda é: o que é aba? Meu Deus, o que é esse tal de aba? Quem pode ser analista do comportamento? Quem é o analista do comportamento? Só psicólogo pode ser? Então, vamos organizar todas essas ideias aqui e dessa vez vamos fazer um vídeo definitivo do que é de fato aba. Então, vamos começar aí desde o início. Bom, então vamos lá. O que é aba? Né? Quem me acompanha aí sabe, eu já tá cansada de me ouvir falar isso, né? O que é aba? Bom, aba é Applied Behavior Analysis, é a sigla em inglês que diz análise do comportamento aplicada. Bom, quando a gente fala em análise do comportamento, que é uma ciência que estuda o comportamento, no caso, a análise do comportamento aplicada, ela busca estudar o comportamento humano socialmente relevante. Porque veja bem, aí as coisas começam a ficar, às vezes, é o ponto onde surgem muitas confusões. O que acontece? Nós temos a análise do comportamento aplicada, que estuda o comportamento humano socialmente relevante. Essa é a tal da aba, Applied Behavior Analysis. Essa é a que vem sendo o tratamento de ponta para crianças com atraso no desenvolvimento, autismo, ou qualquer outro atraso no desenvolvimento. Mas nós temos a análise do comportamento que ela está num campo maior. E essa análise do comportamento, ela pode ser, por exemplo, a galera lá do laboratório que estuda, que está mais dentro do que? Da análise experimental do comportamento. Então está trabalhando com experimentos, com ratos, com pombos. Então existe aí toda essa galera do laboratório. E a galera da aplicada é a que vai mais para as questões humanas. Como que eu vou ter a aplicação daquilo que foi feito lá pela galera do laboratório? Como que eu vou ter essa aplicação para o mundo? E essa aplicação no mundo, ela pode ocorrer com as crianças, ela pode ocorrer nas empresas, ela pode ocorrer vamos ver, com os idosos, que é uma área que vem crescendo muito, a análise do comportamento com os idosos. Então ela tem uma série de aplicações e de implicações. Então veja bem, essa parte com as crianças com autismo é só uma parcelinha do todo muito maior que a análise do comportamento aplicada ela faz parte. E ainda mais se a gente for pensar em análise do comportamento como um todo, aí entra muito mais gente, aí entra a galera do laboratório, com análise experimental, tem uma série de aplicações. Então, por isso, gente, não é um método, tá certo? Porque um método é uma coisa que ela é fechada, vem uma coisa pronta para mim, vem um pacotinho pronto, e eu vou aplicar esse método
em determinada coisa. Com a análise do comportamento aplicada, com a aba, eu não posso fazer isso porque ela não é um método fechadinho. Então, ela é uma ciência muito ampla. Então, tem gente, por exemplo, que domina muito a análise do comportamento aplicada nas empresas que não domina nada da parte infantil, da parte de lidar com crianças. Eu domino a parte mais de lidar com crianças, eu não sei nada de análise do comportamento aplicada para empresas, para o uso com os idosos. Os princípios são os mesmos, os procedimentos são os mesmos, mas as especificidades que cada área traz, dependendo do público, isso vai dando uma mudada realmente, tá? Então, para vocês poderem ter essa visão macro. Bom, o que acontece? No Brasil, a gente teve esse boom aí de diagnóstico de autismo, né? Então, nós temos aí uma série de diagnósticos, esse boom de autismo. Nos Estados Unidos, não foi diferente, tá? Só que isso aconteceu com eles lá em 87. Isso está acontecendo com a gente agora, 2017, 2014, aí em diante, se eu não me engano, que pelo menos eu comecei a vivenciar esse boom. Então, o que acontece? Por isso veio essa ligação da análise do comportamento aplicada com o autismo, porque veio esse boom de diagnóstico, nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Só que com a gente acontece tudo mais atrasadinho, né? Ossos do ofício de se morar no Brasil. Bom, mas aí o que acontece? A gente teve esse boom de autismo, a gente teve esse boom de neuropediatras, de psiquiatras, indicando intervenção ABA. Então a galera falava assim, olha, a gente precisa, seu filho precisa fazer aba, seu filho precisa fazer aba, seu filho precisa fazer aba. Não era essa toda a conversa? A gente tinha tudo isso. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ter uma demanda muito grande por esses profissionais. Então tá, mas aí, dá uma paradinha aí e vamos voltar lá para dentro das universidades. O que tá acontecendo com a galera que tá dentro das universidades? Bom, o único curso de graduação que traz um pouquinho de análise do comportamento, traz uma certa noção, é o curso de psicologia. Mas, como eu já falei para vocês, já escrevi isso para vocês num blog, a quantidade de matéria, de tempo destinada à análise do comportamento, ela é muito pequena. O número de alunos que estão nos cursos de graduação em psicologia e que vão para análise do comportamento é muito pequeno, tá? Hoje o que predomina nas universidades, muitas vezes, é o pessoal que está indo para cognitivo comportamental. Galera, que é outra pegada, é diferente de análise do comportamento aplicada, tá? Nós estamos falando de coisas diferentes. Por isso essa minha birra de falar que o psicólogo é comportamental, porque comportamental ele pode ser um monte de coisa. Comportamental, ele pode ser cognitivo comportamental, mas ele não vai ser analista do comportamento, ele não vai trabalhar com análise do comportamento aplicada, tá? Então, o que acontece? Isso, onde que a galera vai se formar? Vai começar a conhecer desse assunto? Num curso de pós-graduação. Então, com essa demanda muito grande de profissionais, de analistas do comportamento, de pessoas que trabalhassem com análise do comportamento aplicada, voltada para o autismo ou voltada para crianças com atraso no desenvolvimento de um modo geral, começou a ter uma demanda muito grande de profissionais. Com essa demanda muito grande de profissionais, começou-se a ter o quê? Cursos de pós-graduação em análise do comportamento aplicada ou cursos de pós-graduação em análise do comportamento aplicada ao autismo. Isso começou a ocorrer, claro que em pequena escala. Então, por exemplo, nós temos a pós-graduação na UFSCar, que é a análise do comportamento aplicada ao autismo, se eu não me engano. E aí nós, agora em 2017, estamos aí com vários cursos, tanto pós-graduações em autismo quanto pós-graduações em análise do comportamento aplicado ou a junção dos dois, tá? Então nós estamos aí com uma série de cursos de pós-graduação onde profissionais das mais diversas áreas, os terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos, os psicólogos, os psicopedagogos, os pedagogos, os fisioterapeutas, educadores físicos, uma série de profissionais estão indo se capacitar em análise do comportamento aplicada. Mas o que acontece? Até essa galera
toda conseguir entrar numa pós-graduação, terminar uma pós-graduação, nós temos o quê? Uma demanda gigantesca de crianças com atraso no desenvolvimento necessitando de atendimento. Então começou-se a surgir cursos de formação de 8 meses, de final de semana, de 6 meses, enfim, dos mais diversos aí em análise do comportamento. Uns bons, outros nem tanto, e por aí se vai. Então nós temos todo esse cenário. Nós não temos no Brasil uma regulamentação de quem é o analista do comportamento no Brasil. Quem pode ser analista do comportamento? Nós não temos uma regulamentação da profissão. A análise do comportamento não faz parte das atribuições do psicólogo, como sendo deles prioritárias ou exclusivas. Então, se você for olhar as legislações que regulam a profissão do psicólogo no Brasil, o Conselho Regional de Psicologia, ele não detém aí esse poder de só os acadêmicos saindo da psicologia poderem ser analistas do comportamento. Mas nós não temos nenhuma regulamentação dessa profissão, nós não temos nenhuma legislação, nenhum conselho de nenhuma profissão detém esse poder. Então, acaba se tornando, infelizmente, terra de ninguém. E isso, claro, traz serviços de má qualidade. Então, nós temos serviços bons, pessoas que muitas vezes não têm uma pós-graduação ainda, mas que oferecem excelentes serviços, e outros que às vezes têm uma pós-graduação, às vezes têm até um mestrado, mas não é em análise do comportamento aplicada, às vezes é em psicologia experimental ou outras áreas, mas não é em análise do comportamento aplicada. E muitas vezes, mesmo sendo análise do comportamento aplicada, ela não é aplicada ao autismo, aplicada às crianças com atraso no desenvolvimento. Então, a gente tem que ser muito criterioso e saber com muitos detalhes da onde está vindo esse profissional, com o que ele trabalha, tá? Então, nós não temos essa regulamentação. Então, hoje, as faculdades ou os locais que estão oferecendo treinamentos, sejam cursos de formação, sejam cursos de pós-graduação, eles escolhem quem eles querem aceitar. Para um curso de pós-graduação, é necessário que a pessoa tenha um curso de graduação. Agora, se vai ser um curso de graduação em fonoaudiologia, em psicologia, em terapia ocupacional, sei lá o que, vai depender realmente da instituição, do que ela vai aceitar. Eles são livres para poderem decidir, eles têm autonomia nesse ponto para poderem decidir quem eles irão aceitar. Tem locais como a UFSCar que aceitam pessoas que tenham qualquer tipo de curso de graduação, podem entrar na pós-graduação. Tem outros locais que só aceitam profissionais da saúde ou da educação, tá certo? Então, nós temos aí uma variedade, mas nós não temos nenhuma legislação que regule isso, e nós não temos a pessoa que ela for trabalhar com análise do comportamento, ela também não vai estar cometendo nenhum crime. Claro, ela não vai poder se chamar de analista do comportamento se ela não tem uma pós-graduação, seja lato sensu ou stricto sensu para isso, mas ela também não vai estar cometendo nenhum crime, porque não existe regulamentação, tá? O que eu sempre aconselho é que você busque cursos tanto de pós-graduações lato sensu e stricto sensu, quanto busque cursos de formação. Porque mesmo que você faça uma pós-graduação, uma especialização, por exemplo, você vai precisar de cursos de formação complementares que vão te ajudar na sua prática. Da mesma forma, se você fizer um mestrado, se você estiver no mesmo programa de mestrado ou num programa de doutorado, você vai ver várias coisas que não são muitas vezes da análise do comportamento aplicada, mas são a base muitas vezes da análise do comportamento, da filosofia, que é o behaviorismo radical e tudo isso. Mas você vai precisar o quê? Saber ir para a prática, saber ir para frente da criança e conseguir desempenhar um bom trabalho.
Então, esses cursos de formação, eles vão ser sempre necessários, esteja você na pós-graduação lato sensu, stricto sensu, ou num curso de formação, com certeza você terá que fazer outros, tá? E aí, vem uma outra questão. Como que é, então, lá nos nossos amigos lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um dos países mais evoluídos em análise do comportamento aplicada. Os grandes analistas do comportamento aplicada são dos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos já existe a regulamentação da profissão do analista do comportamento, né? Existe, como nós temos aqui no Brasil, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, como nós temos o Conselho Federal Regional aí de Medicina, o Conselho Regional, os regionais e federal de Psicologia, lá existe esse órgão só da análise do comportamento. Então nós temos lá o BACB, né, que é a board, eles chamam de board. A gente poderia dizer que, eu não sei a tradução de board, mas seria esse órgão regulamentador da profissão de analista do comportamento. E lá, o analista do comportamento, ele precisa passar por alguns requisitos para que ele possa ser considerado um BCBA, então um Board Certified Behavior Analyst, tá certo? Então ele vai ter que passar, como por exemplo, os bacharéis em Direito. Para que a pessoa possa ser bacharel em Direito, o que ela precisa? Ela precisa fazer os 5 anos de faculdade e ela precisa passar na prova da OAB primeira e segunda fase, né? Tá certo? Para o analista do comportamento nos Estados Unidos, da mesma forma, ele tem alguns requisitos para que ele possa ir fazer a prova. Então lá teve uma mudança agora, ele precisa ser da área da psicologia ou da educação. Lá é muito comum nós termos professores da educação especial sendo analistas do comportamento, mas é muito comum. Então lá a educação especial é muito pautada em análise do comportamento, das mais diversas dificuldades, autismo, síndrome de Down, seja lá o que for. Se a gente está falando de atraso no desenvolvimento, tem professor de educação especial, muito provavelmente vai ter um analista do comportamento certificado, um BCBA no meio desse bolo aí, tá certo? Lá é muito comum. Então, o que acontece? Então, essa pessoa, ela tem que cumprir alguns pré-requisitos, ela precisa ter um diploma de graduação, ela precisa ter um diploma que lá eles chamam de Master, seria um mestrado em análise do comportamento aplicada, mas seria um pouco da nossa pós-graduação aqui, existem diferenças, tá? Mas é um curso de 2 anos, tá? É um curso de 2 anos, é um mestrado em análise do comportamento aplicada por locais certificados com a board. E aí ele precisa ter muitas horas de supervisão, ser supervisionado por um BCBA, agora eu não me lembro exatamente quantas horas. Ele precisa cumprir com essas horas de prática para ele estar apto a fazer a prova. E aí ele estando apto, ele pode ir fazer a prova. Feito a prova, sendo aprovado, ele se torna um BCBA. Tá? E aí nós temos algumas classes. Nós temos o BCBA com todas as letras maiúsculas. Nós temos o BCABA, que é um BCBA que não tem o Master, ele está numa categoria mais abaixo do BCBA com letras maiúsculas. E nós temos o RBT, que seria como aqui no Brasil, o nosso AT, o nosso atendente terapêutico, é quem aplica os programas, é quem vai para a escola, é quem vai fazer a parte mais prática, sendo supervisionado por um BCBA, com letra maiúscula. E ainda nós temos o BCBAD, que é aquele que tem uma titulação de doutorado, né? Ele não precisa fazer prova, ele manda o doutorado dele, e aí ele não precisa fazer prova. Isso muitas vezes está sempre mudando, né? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, as coisas são mais ou menos assim. Então, nos Estados Unidos, existe toda essa questão. Existe uma questão ética muito forte, uma preocupação com ética muito forte. Existe um código de ética do analista do comportamento. Nós temos a versão dele em português, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês. Então, nós temos esse código de ética, muito importante. As questões de ética, são muitas questões na prova que são dedicadas à ética.
Os Estados Unidos é um país que leva muito sério essas questões de ética, dá processo mesmo, ou se você não fizer da forma como é pedido, o plano de saúde não paga, porque lá os BCBAs recebem pelo plano de saúde, tá certo? Então nós temos todas essas questões e que o Brasil ainda está caminhando para tentar chegar numa maneira mais adequada do que seria melhor em termos de análise do comportamento. Então essa é a realidade dos Estados Unidos. Voltando aqui para o Brasil, a realidade do Brasil ela é a seguinte: nós temos hoje uma associação que é a maior associação de analistas do comportamento do Brasil e é a única, salvo me engano, que é a ABPMC, Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Então, estão aí tramitando um processo que é de acreditação do analista do comportamento. Então, você tem que preencher alguns requisitos em termos de cursos, em termos de ter uma pós-graduação, de ter um mestrado, de comprovar a sua experiência prática, de uma série de coisas. Isso é passado por um comitê de avaliação e aí você se torna um analista do comportamento certificado, acreditado pela ABPMC. Mas não existe prova, isso não é uma coisa também obrigatória em termos de lei, de legislação, mas é aí uma associação séria que está buscando melhorar a qualidade do serviço do analista do comportamento no Brasil. Tá? Então essa aí é uma iniciativa. Existem movimentos de trazer o BCBA para o Brasil, porque o BCBA ele já foi para outros países além dos Estados Unidos. Então existe aí uma movimentação de trazer o BCBA para o Brasil. É uma coisa complicada porque o BCBA ele foi feito dentro da realidade dos Estados Unidos. No Brasil nós temos outra realidade. Então é um processo um pouco complexo, mas que aí tem muita gente discutindo sobre isso, muita gente tentando aí melhorar. Mas, enquanto isso, a gente tem crianças que precisam de atendimento, né? E que o tempo para elas é precioso. Então a gente precisa realmente trazer isso para a prática e capacitar o maior número de pessoas possíveis para que essas crianças possam ter um atendimento aí de qualidade. Então esse é um pouco aí esse cenário da análise do comportamento no Brasil. E aí essa questão da aplicação, da prática, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas. Se você gostou, então eu gostaria de pedir para você dar um curtir aí, dar um like, compartilha, comenta, vai ser muito bacana ouvir a opinião de vocês. É uma questão muito complexa que eu tentei trazer de uma maneira aqui mais prática, mais objetiva, porque esse vem sempre sendo o meu objetivo aí do meu trabalho. Um grande beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima quinta-feira às 19 horas. Tchau, tchau!